Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e um mega potencial de valorização nas ações da Petrobras. Pessoal, a Petro esses dias aí acabou desabando na cotação e tudo isso tem acontecido justamente pelo um grande recuo no preço do barril do petróleo. Perceba que o Brent, né, o principal termômetro para as ações da Petrobras, já que grande parte da receita da Petrobras está interligado ao barril do petróleo, consequentemente ele veio ali de uma faixa de 110 a 120 dólares o barril e derrapou, voltou aí para a faixa dos 90 a 92 dólares o barril. E com isso as ações da Petrobras acabaram afundando mais de 13%. Será que neste patamar de preço a Petrobras está barata e tem uma boa perspectiva tanto de valorização e de bons dividendos? É isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu já sugiro que você fique comigo aí até o final, porque eu vou citar um segredo sobre a Petrobras que o mercado está escondendo de você, que pode fazer a ação se valorizar mais de 500% no longo prazo e ainda proporcionar excelentes proventos. Com essa queda de preço, o dividend yield da ação aumentou drasticamente. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que a Petrobras hoje representa uma das ações que compõem a carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 8,5% de todo o meu portfólio nas ações da Petrobras, o que acaba sendo sim uma posição até que significativa. Pretendo aumentar por longo prazo, talvez aqui ficando na minha terceira maior posição, porque eu acho uma empresa muito promissora para o futuro e uma estatal que paga bons proventos para os seus acionistas. E claro, pessoal, que a Petrobras ela é cíclica, né? Porque ela depende. Por mais que você pegue esse retorno aqui de mais de 1.700% nos últimos 10 anos, que dá mais de 30% ao ano na média, não podemos negar que a ciclicidade da Petrobras é alta. Eu até faço uma brincadeira aqui com o pessoal do canal. Se você não aguenta a ciclicidade do Banco do Brasil, quem dirá da Petrobras, tá? Porque a ação, geralmente quando está passando por crise, ela tende a cair mais de 70 a 60%. E quando você pega o portfólio da Petrobras, quem manda nela é o petróleo, principalmente, né? O petróleo bruto, ela fica muito suscetível à volatilidade da commodity. O lado positivo, que eu até já citei aqui para vocês em outros vídeos, é que a Petrobras hoje ela está muito mais protegida contra as flutuações de preço do barril do petróleo. Por quê? Porque hoje ela tem um custo médio por extração, né, muito baixo, na faixa de 28 dólares o barril. Então simboliza que para a Petrobras ter prejuízo, o preço do barril precisaria cair para abaixo de 28 dólares. A probabilidade de acontecer isso é muito baixa, porque o mercado tende a inviabilizar a produção. A empresa vai inviabilizar a produção, congelar os seus estoques, porque a Petrobras tem um poder de preço gigantesco, e aí o mercado vai ter que jogar essa commodity para cima novamente. Então, um patamar saudável para o preço do barril é na faixa de 70 a 80 dólares, né? Esse patamar tá alto e a Petrobras se beneficia diretamente disso. Muitas pessoas até se perguntaram por que no primeiro trimestre de 2026 a empresa não sentiu o efeito desse benefício. Foi porque ela ainda estava se baseando por uma política de preços na faixa de 60 dólares a 70 dólares o barril. Agora que a gente teve esse aumento aqui, né, no preço do barril, muito provável que no segundo trimestre de 2026 a empresa já sinta esse efeito, tendo aumento na sua receita líquida, aumento no lucro líquido e aumento na sua geração de caixa, que é o que mais importa aqui. Geralmente para essas ações mais cíclicas como Petrobras é a geração de caixa dela. Inclusive a gente consegue medir se a ação tá barata justamente nesses pontos, tá? A gente sabe que o barril do petróleo está caindo, a Petrobras segue recuando na cotação e para mim neste patamar de 42 a 37 reais já fica uma região de preços para voltar a ficar de olho em Petrobras. Por quê? A empresa está com uma dívida líquida controlada, está conseguindo um alto retorno sobre o seu capital investido. O ponto é o EV sobre EBITDA, que mede a relação do valor de firma da Petrobras, que engloba o valor de mercado somado à dívida líquida, né? Dividido aqui
pelo EBITDA dos últimos 12 meses. Porém, a gente vai fazer um EBITDA projetivo para este ano, porque o EBITDA tende a aumentar com a valorização do preço do barril do petróleo. Então a gente pode projetar 260 bi de EBITDA, né, para o ano de 2026. Então a gente pode projetar uma relação EV sobre EBITDA na faixa de 3,4. Isso aqui é muito barato. É muito barato quando você compara com empresas como que atuam no mesmo segmento da Petrobras. Então, assim, pessoal, a ExxonMobil, por exemplo, negocia com um EV sobre EBITDA no mercado americano de mais de 8 vezes. Então, você vê que a Petrobras está barata em relação a outras petrolíferas. E a média por ela ser uma estatal, o mercado paga menos, mas, porém, a média dela é 6 vezes. Então, para o mercado pagar 6 vezes EBITDA nela, olha só que legal, se você desconta a dívida líquida da Petrobras hoje, que fica na faixa de 324 bilhões de dívida, você tem um valor de mercado justo na faixa de 1,2 trilhão de reais. Se você dividir isso por este valor de mercado atual da Petrobras, você teria um potencial de alta de 114% na cotação, apenas para ela regredir para a sua média. Então você percebe que hoje a Petro está barata, olhando por essa cotação de 42 a 40 reais. E até mesmo se você olhar para o dividendo, porque geralmente ela paga o fluxo de caixa livre dividido por 2, ela paga ali um provento de 45% sobre o seu fluxo de caixa livre. Se ela repassar isso para o acionista com esse EBITDA mais elevado, você pode projetar basicamente um dividendo de 10,1% ao ano. Aumentou, né? Porque isso dá um dividendo médio, já incluindo aqui, né, os repasses que ela faz, de R$ 4,53 por ação. É totalmente prudente a Petrobras pagar de 3 a 4 reais por ação com o petróleo negociando a 90 dólares. Perceba que eu estou sendo aqui conservador nas minhas projeções, já que mesmo com o petróleo de 60 dólares, ela estava pagando na faixa de 3 por ação. Então perceba que a gente já tem aí por estimativa isso. Se você divide por R$ 42, você tem um yield de 10,8%. Perceba que a R$ 42 é um bom preço, né? E detalhe, Pablo, mas a ação não está abaixo do valor patrimonial. Mas o valor patrimonial está baixo. Se você pega aqui, só tem um leve aumento. Você pega aqui o PVP da Petro, em momentos mais eufóricos, ele fica maior. Então assim, eu nem fico olhando muito para PVP nesse setor. Eu olho mais para EV sobre EBITDA e para o PL de forma invertida, tá? Que acaba funcionando muito mais. E quer ver quando você usa o preço justo do Graham, que legal. Se você usa essa fórmula aqui na Petrobras, você tem que ir por a aproximação do preço justo. Hoje, tecnicamente, o VPA, valor patrimonial, está em R$ 34. Você tem um preço justo de R$ 107 nas ações da Petrobras, fazendo com que agora a ação cotada a R$ 42 você tenha um potencial de alta também pela fórmula do Graham de 155% na cotação. Só que a grande cereja do bolo na Petrobras, que o mercado não está trabalhando muito, não é essa alta do petróleo, isso aqui é óbvio que já beneficia a empresa, mas sim a margem equatorial. A margem equatorial, pessoal, vai servir como se fosse um novo pré-sal para a Petrobras, vai dobrar a capacidade de produção para os próximos anos. Imagine esse EBITDA dobrando lá no futuro. A empresa pode estar muito barata, porque se a gente pega esse EBITDA projetivo e divide por 2, supondo que o EBITDA vai dobrar, né? Para os próximos 4 a 6 anos, como aconteceu com o ciclo do pré-sal, hoje você está trabalhando com uma Petro cotada em 1,64 vezes o seu EV sobre EBITDA, ter um potencial de valorização gigantesco, porque se ela dobra essa base de EBITDA para os próximos 6 a 7 anos, você está supondo que o mercado estaria disposto a pagar pela empresa, num novo ciclo de alta aqui da empresa, você poderia supor um potencial de valorização em relação ao mercado, em relação ao valor de mercado atual, na faixa de 385%. E digo mais, geralmente a Petro, quando você usa a forma do Kager, né, KGR de lucros de forma composta, basta você colocar 1 menos payout vezes ROIC, o ROIC dela vai aumentar com esse projeto de margem equatorial, pelo menos a perspectiva é essa. Então você pode ter um crescimento na Petrobras de 9,3% ao ano na média. Se você coloca isso aqui de forma composta, na própria calculadora você pega aqui, ó, o EBITDA, né, da Petrobras bruto, que fica na faixa de 200 a 260 bilhões por ano. Para pensar essa matemática comigo. Vamos supor que ela cresça a uma taxa de 9%, projetado para os próximos 10 anos. Vamos colocar 10 anos, 10 aninhos aqui no tempo, lá para 2036. Olha isso aqui. O EBITDA dela pode virar 615 bilhões. Perceba que eu nem estou sendo otimista. Eu estou projetando um crescimento junto com a margem equatorial. Então, você já teria um baita desconto hoje nas ações da Petrobras. E se o mercado pagasse, tá, a média dela no futuro de 6 vezes, descontando a dívida líquida, você está trabalhando aí numa empresa, pessoal. Aí você divide isso aqui, né,
pelo número de ações atual, uma ação que poderia valer R$ 260 daqui a 10 anos, por o mercado pagar sua média de EV sobre EBITDA. Dividido por R$ 41,87, você está trabalhando aí 522% de alta na cotação, fora os proventos reinvestidos, e aí ela poderia girar mais de 40% ao ano na média, porque veja bem, você tem 9% de crescimento, uma empresa que vai te pagar 10% ao ano de yield, você tem o reinvestimento do dividendo na própria empresa, que tende a girar 3% extras, né? Então você soma aqui, ó, dentre dividendos, crescimento, reaplicação e re-rating. Você não acha mesmo que se esse re-rating acontecer em 10 anos, uma alta de 500%, quanto isso aqui poderia gerar ao ano na Petrobras só de valorização? Porque é possível acontecer, tá? É possível acontecer justamente por essa questão aí da empresa estar bem subprecificada pelo mercado. E aí se você usa a fórmula aqui, ó, da taxa equivalente, tecnicamente você pode ter aí, né, mais de 20% ao ano na média somente com valorização. Somente com valorização. Você soma esses dois juntos aqui, ó, você poderia ter 42% ao ano na média com as ações da Petrobras hoje, desde valorização, dividendos e reinvestimento. Por isso que eu falo, olhando para longo prazo, é uma tese que pode multiplicar seu capital. Nada é recomendação, só que, pessoal, nada são flores. Você vai ter que aguentar uma volatilidade mais elevada nas ações, porque é uma empresa cíclica, tudo pode virar para o oposto. Então, por isso que a gente trabalha com uma dosagem menor. A gente não vai colocar a Petrobras como a primeira maior posição, segunda maior posição, vai deixar ali pelo menos na terceira, né? Quarta maior posição da carteira, porque o petróleo é muito cíclico e imprevisível, então a gente acaba aí fazendo um rebalanceamento, né? Deixa a empresa com uma porcentagem menor do seu portfólio. Mas sim, hoje a tese de Petrobras aponta para um crescimento, justamente por essa questão do pré-sal, que será substituído pela margem equatorial no futuro. EBITDA da empresa pode dobrar lá na frente, fazendo com que a capacidade dela triplique a capacidade de produção por barril. E isso pode fazer o mercado precificar a ação violentamente. Para quem duvidou da Petrobras, ficou duvidando, porque ó, ela deu mais de 1.700% de rentabilidade, isso aqui dá mais de 30% ao ano na média. Isso com o pré-sal. Imagina agora essa margem equatorial aí que tem potencial de dobrar a produção. O mercado pode pagar mais caro por isso e você ainda receber de brinde excelentes dividendos com uma ação que está passando por um ciclo de crescimento agora e a ação segue se desvalorizando. Então estou voltando a ficar de olho em Petrobras, principalmente abaixo dos R$ 40, que aí para mim já neste patamar de preço eu posso sim realizar alguns aportes aqui na companhia, visando tanto esse potencial de crescimento, né, no futuro e também bom repasse de proventos, porque hoje a R$ 41 reais, a ação pode repassar de 9 a 10% de yield com bastante tranquilidade. A única coisa que eu peso aqui na carteira é dela não representar uma posição tão grande quanto o Banco do Brasil e Itaú, né? Porque é uma empresa bem cíclica, então eu vou sempre ter uma porcentagem um pouco menor, talvez ficando aqui na BR Partners ou um pouquinho acima disso, porque é uma empresa que não tem como controlar. Se o cenário virar e o petróleo começar a se desvalorizar, ela vai ser prejudicada. Aí se você tem uma grande posição, você pode ser afetado. Então assim, a gente rebalanceia isso, mas sim, é uma tese com muito crescimento, bons dividendos, mal precificada pelo mercado e ao que tudo indica o retorno embutido na ação pode superar mais de 40% ao ano quando você coloca a margem equatorial em vigor juntamente com os seus cálculos. E para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, pessoal, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Segundo ponto é que ela é totalmente automatizada. E terceiro ponto é que ela contém aí os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Você tem desde Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você ainda tem acesso, tá, a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Petrobras e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, tem a empresa na carteira, acho que vai ser uma boa tese e sempre vou medindo a dosagem para não colocar uma posição substancial como as outras, mas que no futuro pode sim me trazer uma rentabilidade bem expressiva no longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!